E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, escritor, químico, espectrometrista de massas, a área que eu trabalho, mas, sobretudo, sou um cristão. É um ser que aprendeu pela leitura da Palavra de Deus e pela comparação de seu texto com a boa ciência, a respeitar a autoridade da Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. E a natureza ecoa a Deus. Essa é a nossa série que estamos dando continuidade aqui no podcast 123. Você sabia que a ciência nega a Deus, mas copia a Deus, ecoa a Deus a todo momento? As grandes descobertas científicas, sua maioria, cópias da natureza, chamo de biomimetismo. Sabe como que você traduz biomimetismo? Plágio de Deus. Olha só que incoerência. A natureza nega a Deus? Não, ela ecoa a Deus. A ciência nega a Deus? Nega, mas copia Deus a todo momento. E diz, olha, é a natureza que estamos copiando. Você conhece a natureza? Já encontrou por aí? Já foi apresentado a natureza? A natureza é um termo que usamos para evitarmos dar nome aos bois. Natureza é o nosso Deus. A natureza é o nosso Deus. Então, a natureza ecoa a Deus, nosso podcast 123. E falaremos nesse podcast sobre as retíficas nanomoleculares da vida. Retíficas? A vida tem retíficas? Sim, olha, quando você bate o carro, você leva uma retífica para desamassar, pintar de novo, não é assim? Esse processo também ocorre na vida. Nessa série desse podcast 123, A Natureza Ecoa a Deus, estamos usando como nosso texto básico Jó 12, de 7 a 9. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas, que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há? A vida, o universo, as estrelas, as galáxias. E, parafraseando Jó, então, eu diria, pergunte às retíficas nanomoleculares da vida e você descobrirá, de fato, quem criou todas as coisas, quem criou a vida. Bom, e o que seriam essas retíficas nanomoleculares da vida? No meu livro, Anteevidências, você pode adquirir, se desejar, na Coval Press com K. Eu falo sobre as chaperonas, não fomos planejados, elas são sensacionais. Chaperonas são proteínas, peças magníficas de nanoengenharia química. São gigantes biomoleculares, tridimensionais. E essas máquinas estão presentes na nossa célula. E para que servem as chaperonas? Essas monstruosidades nanomoleculares podem ser comparadas com fisioterapeutas ou mesmo cirurgiões plásticos de proteínas. Olha só, as proteínas que nos formam são fios nanomoleculares também. São sintetizados nos ribossomos, outra máquina de tricotar as nossas proteínas. E esses fios nanomoleculares, imensos do ponto de vista atômico, para que eles tenham uma função nas nossas células, esses fios têm que ser tricotados. E como é que eles são tricotados? Olha, a máquina de tricotar, que é o ribossomo, ela forma os fios. Mas esses fios precisam, depois de tricotados, precisam enovelar, adquirir uma forma. É como o tricô. Você tem um fio, você precisa que esse fio adquira uma forma de um boné, de uma blusa.
E essas proteínas, então, dentro do nosso corpo, elas se auto-enovelam. Pensa numa coisa dessa. Você já deixou fios soltos, por exemplo, o seu fone de ouvido, você joga dentro da mochila, quando você vai pegar, tá tudo emaranhado, é, e incorretamente. Mas não, os fios das nossas proteínas se auto-enovelam corretamente em estruturas funcionais. E essa estrutura funcional é extremamente difícil de ser encontrada. Olha quantas possibilidades você teria para enovelar um fio. Você pode fazer o que você quiser com ele, praticamente. Mas apenas uma forma daquele fio enovelado tem função e é útil para a célula. E o pior, se esse fio não se enovelar corretamente, ele não só será inútil, mas ele será mortal. Formará coágulos dentro da célula. Essas proteínas mal enoveladas ou incorretamente enoveladas, elas se aglutinam, se unem e matariam a célula. Olha que problema mortal. Antevidentemente, portanto, um grande antevidente, um designer, prevendo os problemas, providenciou de antemão a solução. Muitas proteínas se autoenovelam corretamente, mas algumas é tão complexo o processo e são tantas as possibilidades que às vezes elas param no meio do caminho, do que em química chamamos de um poço de potencial. Não é o mínimo dos mínimos que ela deveria chegar, não é o poço certo, mas ela enrosca no meio do caminho num poço de potencial. Ela deveria ir mais fundo em energia, liberar um pouco mais de energia, chegar na forma mais estável, mas ela se enrosca no caminho. Aí entram as chaperonas. Chaperonas são as retíficas, ou os cirurgiões plásticos da vida. Essas chaperonas têm um recipiente interno. Funciona como um grande tanque molecular. E essas proteínas incorretamente enoveladas são detectadas, olha só, veja bem que inteligência que tem na vida. O sistema consegue perceber que a proteína se enovelou incorretamente. Existe isso? Não existe, gente. É sobrenatural o processo. Aí a proteína incorretamente enovelada, que não se moldou corretamente, uma proteína funcional que poderia ser usada para formar um nariz, uma orelha, uma face, uma perna, um braço, uma proteína de músculo, o que vai acontecer? Ela é detectada por essas chaperonas. A chaperona tem uma tampa, um tanque com tampa. A proteína entra, a tampa fecha, e agora esse tanque começa a se movimentar e dá umas pancadas, né? Excita, ativa, esquenta a proteína incorretamente enovelada para que ela adquira a forma correta até que ela possa, então, estar corretamente enovelada. Quando ela ativa a proteína, ela esquenta, ela estava presa num poço potencial, ela agora tem energia, ela sobe pelo poço e cai para o poço certo, o poço um pouco mais abaixo à frente, no caminho do enovelamento. Absolutamente fantástico o processo. E essas chaperonas são essenciais para a vida, essenciais para a vida. E o pior dos piores, é um princípio que em inglês a gente chama de chaperons for chaperons, chaperonas para chaperonas. Se percebeu que as próprias chaperonas também são proteínas, formadas de proteínas, que muitas vezes não se enovelam corretamente. E elas têm chaperonas que enovelam corretamente, essas chaperonas que ajudam proteínas a se autoenovelar corretamente. Olha só, é um grande dilema ovo-galinha da vida. Quem veio primeiro? As chaperonas, que são essenciais para para ajudar no enovelamento de proteínas, ou as proteínas que formam as chaperonas, que também precisam ser autoenoveladas. Gente, a vida é coisa de profissional, é um tudo ou nada.
ou as chaperonas já estavam lá desde o início, com chaperonas que ajudavam essas próprias chaperonas a se autoenovelarem, para que elas pudessem ajudar outras proteínas a se autoenovelarem, ou a vida nunca se iniciaria. A vida é um tudo ou nada. Não é um ovo ou uma galinha que veio antes. É a galinha que veio com o ovo dentro. Não é sensacional? Então, as chaperonas são fisioterapeutas, cirurgiões plásticos da vida, ajudando as proteínas recém-nascidas a encontrarem suas formas corretas. Então, quem veio primeiro, gente? O que veio primeiro? Proteínas que necessitam de chaperonas para se enovelarem apropriadamente, ou as chaperonas que ajudam as proteínas a se enovelarem. Impossível a gente imaginar que algo tenha vindo primeiro. As chaperonas que ajudam outras proteínas a se enovelarem corretamente são chamadas chaperoninas, mas, como discuto bem no meu livro, elas também realizam outras funções, então são multifuncionais. Então, é um verdadeiro balé atômico e molecular que é crucial para a vida, que precisou ser assistido, ajudado por essas retíficas nanomoleculares incríveis, as chaperonas. De fato, o Jó está correto. Pergunte, porém, às chaperonas, às retíficas, aos cirurgiões nanomoleculares, e eles o instruirão. Quem de todos eles, das chaperonas, ignora que foi a mão do Senhor que fez tudo isso? Mais uma grande verdade da palavra de Deus. A natureza ecoa a Deus e a gente percebe claramente a sua mão na natureza que Deus criou. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.